Oi, Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. em março de 2022, o atual presidente e cofundador do Intercept Brasil, Andrew Fishman, recebeu em primeira mão uma notícia desoladora. A matriz americana ia simplesmente eliminar a filial brasileira, um dos meios de comunicação independentes mais bem-sucedidos da história do Brasil. Na época, o Andrew pediu uma semana para ver se conseguia evitar o fim iminente. E a gente só teve furos como a reportagem que revelou a ligação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, porque ele foi bem sucedido nessa missão. Na conversa que você vai ouvir a seguir, gravada em junho de 2026, o Andrew, que é a única pessoa a atuar no Intercept Brasil desde o início, na verdade desde antes do início, porque ele já estava lá na época da fundação do site gringo, falou das diferenças em lidar com o caso Snowden, a Vaza Jato e a Vaza Flávio, do papel do Glenn Greenwald no projeto ao longo do tempo, das dores e das delícias de ter uma publicação mantida pelos leitores e da adrenalina viciante que só os furos de reportagem provocam. Eu sou Tomás Chiaverini e esse é mais um episódio bônus de Escafandro, um Escafa Entrevista, que deixa o formato narrativo de lado para trazer um bate-papo sem grandes cortes e intervenções. E na semana que vem a gente volta com um episódio regular de Escafandro. E agora, sem mais delongas, a minha conversa com o presidente do Intercept Brasil, Andrew Fishman. Eu vou começar pedindo para você se apresentar, falar um pouco de quem é você, como você chegou no Intercept, como você chegou no Brasil. Começa falando um pouquinho de você, Andrew, por favor. Claro. Eu cheguei no Brasil porque eu queria aprender espanhol. É simples assim. Eu estava na faculdade, eu fui para o escritório de intercâmbios e falei, eu quero ir num lugar que fala espanhol para eu estudar por um semestre, para eu aprimorar. E aí eles disseram, olha, tem umas opções, mas então são meio ruins, mas existe uma oportunidade de receber $3.000 do governo dos Estados Unidos, uma bolsa para estudar em Florianópolis. Eu falei, eu nunca ouvi falar em Florianópolis. Fica no Brasil. Olha, eu sei que no Brasil falam português, não falam espanhol. Não me ofende aí. Olha, dá uma pesquisada, dá uma googlada aí nessa palavra Florianópolis e acho que você vai gostar. Era 2009, tinha 20 anos de idade, sabe? Era um ano que o New York Times chamou Florianópolis do capital de festas mundial, sabe? Então, vamos. Partiu. Eu achei uma casa no OLX, e aí, numa república, e me virei, era um ano de 2009 que tinha a capa do Economist do Cristo Redentor decolando, sabe? Tudo era muito hype sobre Brasil, país do futuro, é muito bom para sua carreira. Beleza. Então, voltei para a faculdade para terminar. Voltou para os Estados Unidos, né? Você fez jornalismo? Não. Ninguém que faz jornalismo nos Estados Unidos estuda jornalismo. Eu estudei relações internacionais. Uma grande diferença entre lá e cá, que lá eles dizem, estuda o que você quer cobrir. E eu não tinha pretensão de ser jornalista, de jeito nenhum. Eu nem sabia exatamente o que ia fazer, mas eu era muito interessado nessas questões internacionais. Então eu estudei isso em Washington, George Washington University, que fica do ladinho da Casa Branca aí. E aí eu ganhei essa bolsa de estudar segurança pública no Rio, em 2011. E a segunda pessoa que entrevistei era Cecília Oliveira. Ela me ajudou a arrumar entrevista com o capitão do BOP, com o general que estava liderando a ocupação do Alemão, arrumar entrevista com o capitão do BOP, com o general que estava liderando a ocupação do Alemão. A gente fez várias coisas interessantes. Ela me convidou para sair para uns encontros e a gente acabou, anos depois, se casando. E aí eu voltei para os Estados Unidos. Foi nesse tempo, fazendo essas entrevistas, que eu entendi que jornalismo é interessante, porque pode fazer perguntas impertinentes para pessoas aleatórias e cair de paraquedas nas vidas deles e ser, sabe, muito... fazer coisas que seriam rude em qualquer outro contexto. E eu adorei. Então, eu consegui um estágio no Rádio Público Nacional, no NPR, em Washington. Virei produtor lá, estava trabalhando lá em 2013... Junho de 2013, aconteceu o vazamento do Snowden. O Snowden, o Glenn estava no Guardian, né? Não é isso? Nessa época, o Glenn era colunista do The Guardian. Laura Poitras, que era outra cofundadora, era cineasta, documentarista independente.
E o Jeremy Scahill, outro cofundador, eu acho que ele também era independente, não estava fixo em nenhum lugar. E aí chegaram essas mensagens do Snowden pro Glenn por causa de colunas que ele escreveu sobre o que a Laura sofria toda vez que ela passava pela fronteira, porque os Estados Unidos estavam tentando sempre pegar os arquivos dela, porque ela estava fazendo um documentário sobre a guarda-costas do Osama Bin Laden, Ah, sabe? E aí estava totalmente violando a primeira emenda da Constituição. Então, ele estava escrevendo sobre isso, escreveu sobre algumas outras coisas sobre espionagem e vigilância, e Snowden era muito alinhado, então mandou mensagens e Glenn solenemente ignorou, porque precisava baixar PGP e Tails e fazer várias coisas de tecnologia que não é forte dele. E aí o Snowden, desistindo, foi para a Laura e pediu para ela fazer, e ela já estava sofisticada nessas coisas por causa da segurança operacional que ela precisava para cruzar a fronteira toda vez, tinha que ter muitas coisas de criptografia. E recebeu a primeira coisa, viu que era grande, mas aquela coisa, tipo, não pode dizer nada no telefone ou em mensagem não criptografado, mas Glenn não tinha mensagem criptografada, então virou aquela, vai, vem, mas, cara, confia em mim, vamos nessa. E aí eu estava trabalhando no notícia diário no rádio público, obviamente a gente estava cobrindo isso todos os dias, porque era um grande escândalo, mundial. E alguém que eu entrevistei para esse projeto em 2011 estava fazendo uma pesquisa de livro pro Glenn na época, livro que nunca foi publicado. E eles receberam uma oferta do Pierre Omidyar, que estava olhando comprar o Washington Post em 2013. O Jeff Bezos acabou comprando, o cara do Amazon. Mas Pierre Omidyar, que era o cara que é fundador do eBay, ele estava olhando e falou: "Ah, uma coisa de muito custo de legado, muito infraestrutura, eu quero criar uma coisa nova, inovar, sabe, tecnologia. Então, vou gastar o mesmo dinheiro, que é $250 milhões, e eu vou abrir a minha própria coisa." E isso aconteceu na mesma época do Snowden, ele ficou deslumbrado com Snowden, achou muito punk, muito legal, e deu oferta para esses 3 cofundadores de abrir uma coisa. Eles já estavam pensando em abrir uma coisa para fazer o resto das reportagens do Snowden, que o governo do Reino Unido estava pressionando muito, The Guardian para destruir os HDs e não continuar publicando. As leis lá são muito mais rigorosas do que nos Estados Unidos. Então era tipo uma confluência de circunstâncias muito proveitosa e, de repente, eles tinham basicamente um cheque em branco para montar uma coisa. 3 repórteres, e você sabe, repórter investigativo é muito diferente de, tipo, um editor-chefe, um gerente de eles são pessoas estranhas, são pessoas que trabalham em lobo solitário, que são obsessivos, não são pessoas que pensem, tipo: "Vamos construir uma cultura de redação." Então era meio punk, meio maluco. esse cara que tinha grana, ele chamou a Laura e o Glenn, é isso? Jeremy Scahill, Laura Poitras, Glenn Greenwald, são os 3 cofundadores do The Intercept gringo. E aí você entrou um pouquinho depois, é isso? Quando, quer dizer, tinha essa coisa dos repórteres investigativos que estão não são exatamente gestores, certo? É, era meio maluquice, mas sabe, porque você tá no meio do furacão, do maior escândalo jornalístico da década, você tá com a CIA, MI6, sabe, todas as agências de espionagem dos russos, chineses, todo mundo tava em cima de você, com certeza. Então, paranoia nível Creu. E, ao mesmo tempo, você tem um monte de documentos que precisam ser revelados e publicados, mas se você fazer um pequeno deslize, você pode acabar na cana para o resto da sua vida. Aham. Estilo que eles querem fazer com Assange, sabe. Você publicar um detalhe, você faz uma pergunta impertinente para uma fonte, sabe, eles estavam tentando procurar qualquer, pelo em ovo. E aí, me chamaram, porque Glenn precisava de um jornalista americano, que falava português, que conhecia o Rio, que poderia ajudar a resolver a vida, porque a vida dele era um caos absoluto. Ah, porque o Glenn já morava no Rio, então, é isso? Já morava no Rio, no alto da Boa Vista, numa casa no meio da selva com 22 cachorros. 22 cachorros, é sério? É sério, todos, resgatados da rua. E aí eu tive uma conversa com o Glenn sobre essa possibilidade,
E cheguei lá e falou: "Eu preciso de alguém que resolve as coisas, que resolve as coisas, minha vida é um caos, eu preciso de um assistente". Eu falei: "Olha, eu sou um produtor de rádio, mas eu entendo que o que vocês estão fazendo é do caralho, e eu quero fazer parte, mas eu pretendo fazer coisas mais interessantes do que ser só assistente". Falei: "Não, não, não se preocupa, não se preocupa". E eu cheguei lá, tinha um monte de gente, gringos vindo de todos os países, indo trabalhar. E na primeira semana eu paguei a conta de luz que estava em atraso de 6 meses, que não estavam pagando nada, e ao mesmo tempo eu acabei negociando com o consórcio dos, editor-chefes dos maiores veículos de jornalismo da Escandinávia, vieram do nada para negociar acesso ao acervo do Snowden. E aí, sabe, acho que é dia 3 ou 4, eu negociei com ele pra fazer essa intermediação. Então fui direto para o meio da porra, foi uma época extremamente louca. Isso foi em novembro de 2013. E aí, tipo, pum, só continuou acelerando. Quer dizer, você fazia, tipo, desde a coisa mais, mundana, que é pagar uma conta, quanto altos negócios e altas responsabilidades, que provavelmente estava longe da sua alçada até ali, certo? Não era uma coisa que você estava acostumado a fazer, nem uma coisa nem outra, talvez? É, na primeira semana. E aí eu acabei sendo meio que o gestor do acervo, que tinha um acervo em Nova York no escritório, mas tinha muitas regras rígidas, tipo nível de regra padrão NSA. Era uma sala bloqueando interferência eletrônica, não tinha conexão à internet, não podia trazer celular, não podia trazer laptop, só, bloco de nota. Então, para fazer pesquisa era extremamente difícil. Então todo mundo queria vir para o Rio para fazer a pesquisa lá. Então eu virei o mestre do acervo, e os repórteres da nossa equipe de parceiros do mundo inteiro, vieram para passar 2, 3, 4 dias lá na casa, do Glenn, e eu estava organizando isso ou fazendo as pesquisas com os parceiros que ficavam em Nova York. Isso foi, sei lá, uns bons 2 anos de reportagem. Porque tinha um acervo lá com o material do Snowden, certo? E aí tinha essas regras de acesso todas que tornavam a pesquisa muito difícil. E aqui no Rio tinha uma parte desse acervo, é isso? É, Glenn tinha sua cópia, Laura tinha sua cópia, a cópia da Laura foi entregado para ser usado pela equipe no escritório em Nova York, mas lá, sabe, tem advogado, tem certas regras, porque é um escritório, um ambiente mais oficial, não pode fazer do mesmo jeito que faria numa casa. E o Glenn tinha autonomia para fazer do jeito que ele queria, que era mais informal. Ainda tinha vários protocolos de segurança que a gente seguia, tinha, sabe, computador separado, senhas, várias camadas de abrir e fechar. Então, você tira um pendrive sem querer e você pode corromper o arquivo inteiro. E aí tinha várias vezes que eu tive que reconstruir o arquivo, mexer. Mas eu passei noites, sabe, virando noites lá, trabalhando até 11 da noite na casa dele, fazendo essas pesquisas de noite, fazendo matérias, trabalhando com os colegas, e durante o dia lidando com caos, tipo as ondas de pedido de entrevista, de demandas, de organizando o caos. E, sabe, era a casa do Glenn. Ele não queria um monte de gente sempre na casa dele. Eu trabalhava lá todos os dias, mas tinha um monte de gente que queria vir e, cara, não, vai fazer lá, mas se tivesse uma coisa interessante, alguém interessante, fazia exceção e ficou com a gente para uns dias, uma semana. Então sempre tinha algum movimento, mas no fim do dia era uma casa residencial. Mas a conexão de internet de 5 mega por segundo, DSL, que sempre caía quando chovia ou tinha um vento, porque era Alto da Boa Vista, muito precário, sabe? Através dessa conexão, estava fazendo esse contato com o mundo, jogando bombas que estavam sacudindo a NSA, GCHQ, MI6, os serviços de inteligência da Austrália, sabe? Era muito divertido. E ao mesmo tempo, no meio da muvuca, que era a construção de novo veículo de jornalismo que tinha a pretensão de fazer algo diferente, de ser revolucionária de alguma forma e ser um contraponto aos erros e, e problemas da grande mídia dos Estados Unidos. Então, tinha uma alma muito punk rock, tinha muito debate
em torno disso, de como a gente faz, com quem a gente faz e então, sabe, era maluquice, puro. Isso está falando do Intercept americano ainda, né? Sim, sim. E aí o Intercept original entrou no ar quando, Andrew? Entrou no ar no início de, 2014. Me fala um pouquinho sobre como é que era esse veículo no começo, assim. Cara, era um caos e era sempre pura emoção. E era muito desafiador e bastante interessante. Na época, eu adorei tudo, porque eu tinha 20 e poucos anos e eu estava com um acesso absurdo. Então, foi fantástico poder ver alguém comentando, fazendo coisa interessante na internet e passar a dica e a gente contrata na semana seguinte, sabe? Foi fantástico ver as tretas, entre as lideranças que normalmente um funcionário mais júnior não teria esse acesso. Uhum. Era fantástico fazer jornalismo que o Snowden era um scoop, um furo, que um repórter espera uma vida para ter, e a maioria nunca chegam perto. Então, a adrenalina que você tem todo dia fazendo essas reportagens, era uma coisa muito viciante. E aí depois de que a onda passa, você fica com um buraco e você vai correndo atrás da próxima aventura. Mas ao mesmo tempo da adrenalina, você precisa ser tão cauteloso, tão rigoroso. Então aprendi demais e desaprendi várias coisas que eu aprendi na redação do NPR, que é um lugar muito mais tradicional, cauteloso, tem medo de fazer um posicionamento de qualquer lado. Eu lembro que quando eu era estagiário ainda, a gente estava numa reunião de pauta, um almoço pós-programa IPRA naquela semana. E a gente tá falando sobre Israel fazendo um bombardeio em Gaza, uma coisa absurda, violando todas as leis internacionais. Eu falei alguma coisa tipo: "Nossa, aquele Benjamin Netanyahu é um criminoso, né?" E dava pra ouvir os diamantes sendo formados nos cus de todos os meus colegas, porque nos Estados Unidos, você não pode falar qualquer coisa mal sobre Israel, senão você corre o risco de ser demitido. E todo mundo entendia isso, eu não entendia nada, eu era estagiário, era acho que meu primeiro mês lá. Mas você aprende certas lições, certas aulas que as pessoas não dizem nada para você explicitamente, mas você entende que, ixi, quando falei algo mal sobre Netanyahu, a resposta foi muito tensa. E aí você começa entendendo as regras do jogo. Ninguém está dizendo, você não pode fazer isso. Mas é a cultura que se permeia na instituição ao longo do tempo. E o Intercept era totalmente oposto, né, era tipo, quão perto que a gente pode chegar até o limite, legalmente, eticamente, moralmente, ter o máximo de transparência, o máximo de publicar os documentos, evitar fontes anônimas, sempre justificar quando tem. E era uma cultura de a gente debatia, e até hoje no Intercept Brasil, a gente debate muito rigorosamente, muito, francamente, com os advogados. Em muita redação, é tipo, advogado fala: "Não, então não pode". Sim. Isso nunca existiu no Intercept, sempre foi o advogado disse não, mas eu acho que o advogado tá errado. Aham. Vamos falar sobre isso, vou ligar para ele. E aí sempre fica na conta dos editores. A gente faz a decisão final. Muitas vezes o advogado fala: "Olha, isso tem um risco, tá certo, mas as leis no Brasil são assim, então a escolha é sua". É uma cultura muito mais de desafiar Aham. o poder, de antagonizar o poder e em vez de proteger seu acesso às fontes oficiais e depender de assessores de presidentes, para ganhar seus furos. E Andrew, a operação era toda mantida com esses 280 milhões iniciais, é isso? Foi feito um fundo, que nem a Piauí fez agora, por exemplo? Esse dinheiro foi investido e o rendimento era mantinha a operação, é isso? Não, não, na verdade ele não fez um fundo, ele fez essa promessa pública. E desenvolveram um modelo que até hoje eu acho um modelo extremamente interessante, mas nunca foi efetuado na prática. Isso foi desde 2013, 2014, desde então o cenário de mídia mudou muito. Mas a ideia foi, vamos criar uma entidade sem fins lucrativos para o jornalismo investigativa e, ao mesmo tempo, ao lado, no mesmo escritório, vamos fazer uma empresa com fins lucrativos
de mídia, que faz filmes, documentários, podcasts, É. coisas comerciais que podem lucrar e usar esse lucro para bancar o jornalismo investigativo e também usar a propriedade intelectual, entre aspas, do jornalismo para criar esses filmes e documentários. Então, eles criam, sabe, uma fonte de informação, de histórias novas, exclusivas, interessantes, reais. Sair desse modelo de o verniz Hollywood, em que tudo é falsificado, sabe? E tenta fazer uma coisa Aham. mais real. Ah, e, sabe, a ideia é linda, é perfeita, é tudo o que todo mundo quer. É sustentável, a ideia de, sabe, mudar como o jornalismo é feito. Mas, imediatamente, as 2 entidades que tinham culturas muito diferentes começaram a desviar. Então essa ideia original de um círculo que se autoalimenta acabou não consolidando. E aí, o que que manteve o Intercept nesse porque daí esse dinheiro, então, esses 280 milhões que ele prometeu nunca foram efetivados de fato? Oh, gastou bastante grana, eu não tenho o número de cabeça, quanto que ele gastou no total. Mas isso foi 2013 que começou a promessa, e em 2022 o Intercept Brasil separou 100% da entidade nos Estados Unidos, não recebeu mais nenhum centavo, e em 2023, o ano seguinte, o Intercept gringo separou da entidade inicial, receberam um dinheiro para fazer a transição, e logo 2015 ou 16, acho que 16, todo mundo entendeu que essa proposta aqui provavelmente tem um prazo e não vai continuar assim para sempre. Então lançaram um programa de captação de membros para receber doações para sustentar o jornalismo. E hoje em dia, tanto o Intercept gringo quanto o Intercept Brasil, a gente vive principalmente de doações, de leitores. Mas vamos dar um passo atrás, que você não me contou uma parte, que foi a fundação do Intercept Brasil. Quando que isso aconteceu? Por quê? E qual foi o seu papel nessa empreitada aí? Claro, a fundação do Intercept Brasil foi tão espontâneo quanto todo o resto dessa história. Isso em 2016, essa reportagem do Snowden já estava encerrando, sabe, a maior parte já foi publicado, e a gente está meio que procurando o próximo assunto, o próximo grande hiperfoco. E aí, sempre moramos no Brasil, mas tivemos uma regra informal de não escrevemos sobre Brasil. Tipo, por muitos meses, para mais de um ano, desde a fundação do Intercept, o Glenn e a Laura não poderiam viajar para os Estados Unidos porque tinham medo de ser preso para o resto da vida, para traição da pátria, sabe? A Laura morava onde? Alemanha. Ela acabou saindo para a Alemanha por causa do assédio que ela sofria na fronteira. Então, tinha uma hostilidade o mundo afora. E o Brasil, antes de eu chegar, fizeram reportagem em parceria com o Globo sobre espionagem no Brasil. E o Brasil foi um lugar que acolheu. O presidente Dilma, na época, cancelou viagem para visitar Obama. E Foi a época da NSA também, né? Que teve os grampos, a espionagem da NSA do governo Dilma, né? isso, por causa dessa revelação. Então, a ideia foi, cara, o mundo lá é um caos para nós, hostil, então vamos não chutar o vespero no Brasil, sabe? O foco do que a gente faz não é Brasil mesmo, então a gente mora aqui, mas a gente trabalha lá. Entendi. Era tipo Hã, como se fosse o fato de não falar sobre o Brasil era uma escolha deliberada para não vamos arrumar confusão aqui, certo? Vamos manter aqui como nossa base de operação. isso, não tinha muita coisa para reportar mesmo, sabe, nos Estados Unidos, o Brasil não é o centro da atenção do noticiário, então a gente era um veículo dos Estados Unidos focando em política externa dos Estados Unidos, principalmente. E aí, isso foi 2016, que era a época do impeachment. "Tchau, querida", e a gente estava acompanhando e todo dia eu chegava no escritório e a gente batia boca sobre quão absurdo que era isso, "Olha isso, eu não acredito, que loucura". Até que uma vez eu estava falando com o Glenn, a gente falou: "Vamos escrever uma coluna sobre isso? Só uma coluninha".
porque o mundo tem que entender o que está acontecendo. Isso é um absurdo, um país gigante, importante, relevante, e ninguém parece que, tipo, toda a narrativa é uma coisa, mas a realidade parece que é totalmente outra. Uhum. Então escrevemos uma coluna em, sei lá, 1 hora e meia, eu acho, publicamos, Vocês dois assinaram? sim, teve 500.000 de acessos no site. Aí, porra, interessante. E aí centenas de respostas, comentários, caixa de e-mail cheio de "obrigado, parabéns, é isso que a gente precisa, isso que a Globo não mostra, blá-blá". E aí escrevemos outros, e fizemos 4 em 1 mês. E eram publicadas só em inglês essas colunas? Originalmente sim, eu acho que a gente acabou traduzindo também em seguida, porque estava tendo tanta resposta do Brasil. E aí em 1 mês, Ah, entendi. ah, Os brasileiros começaram a acessar o Intercept gringo para ler sobre o Brasil. isso. Em 1 mês, fomos de, tipo, 0% para 15% da audiência, dos seguidores do Intercept no Facebook, que era a rede do momento, eram do Brasil. Caramba. A gente literalmente recebeu milhares de pedidos pra gente abrir uma redação no Brasil, porque estava precisando, porque, sabe, tudo que estava acontecendo naquela época. E a gente viu uma possibilidade, uma oportunidade. Era algo muito interessante. O momento no Brasil era, sabe, tinha os jogos chegando, tinha o impeachment iminente. Era óbvio que tudo aquilo, a poeira não ia baixar tão rápido. Então, eu e Cecília escrevemos uma proposta de abrir uma redação em comunicação com Glenn. Glenn pegou essa proposta e enviou para os líderes do First Look e Intercept. E por causa do peso que ele tinha internamente, eles nos deram um dinheirinho pra ele, sabe, troca de moeda para os padrões de Nova York, acho que era tipo 1/10 do custo anual do escritório. Quanto que era? Conta pra gente, vai, Andrew. Hã, eu acho que o financiamento inicial era de uns por volta de $600.000 $600.000. pra 1 ano, 9 meses, uma coisa assim. Que é não é um dinheiro desprezível, mas para montar uma redação também não é um dinheiro que você vai gastar a rodo, certo? Olha, desde que a gente tá independente, ninguém nunca chegou nem perto de oferecer um bolão desse. Poxa, seria um sonho. Mas na época, em comparação com o que eles estavam gastando nos Estados Unidos, era um dinheiro não tão significativo para O eles. famoso troco de pinga. É, mas pra gente possibilitou tudo aquilo que você vê hoje em dia. Conseguimos contratar uma equipe de, acho que na época que a gente lançou, primeiro, de escrever a proposta até lançar a redação, que inclui montar a equipe, fazer o plano de lançamento, escrever as primeiras matérias, fazer os, sabe, tudo. Arrumar um lugar para trabalhar, que era antes da época do todo mundo de home office, né. Tudo, tudo, tudo deu por volta de 5 semanas. Caramba, rápido. Rápido demais. Eu tinha pedido 6 meses, que era rápido, seria rápido lançar em 6 Nossa, foi meses. mais rápido do que eu levei pra fazer o escafandro, que era uma operação de um homem só, cara. Eu levei, sei lá, acho que uns 4 meses pra colocar a operação em pé. Tudo bem que eu tive que aprender umas coisas que eu não sabia. Muda. Muitas coisas, nossa. Mas, pra você ver o quão maluco que era esse prazo, mas o Intercept sempre foi assim de tipo, quando precisa ser cauteloso e cuidadoso e levar o tempo pra fazer uma publicação, antes de publicar, você leva o tempo que precisar. Mas quando tem uma oportunidade dessas, você tem que correr, porque também você recebe um furo e você nunca sabe se outras pessoas têm essa informação, vão publicar antes de você, se a Polícia Federal vai fazer uma busca e apreensão no seu escritório, pegar os documentos, impedir, o judiciário vai impedir que você pode publicar, fazer uma censura prévia, e aí você não tem a defesa do apoio público. Então, tem esse momento que você precisa saber correr. E eu imagino que tenha sido um desafio esse começo. Imagino que o desafio tenha sido conseguir audiência e conseguir relevância, né, porque o Intercept original, ele era fundado em cima desse grande vazamento, né, que é uma coisa gigantesca, assim, e vocês não tinham nada parecido aqui, certo? E demorou muito para vocês terem alguma coisa desse tipo, né? Olha, na época, isso não foi o maior desafio, porque a gente tinha a onda de, atenção da credibilidade do Snowden, a gente tinha essa onda de atenção, por causa dessas colunas que a gente escreveu, que deu centenas de milhares de seguidores, na conta gringa. E quando a gente lançou,
lançamos primeiro uma carta de bem-vindo, lançamos um post de como vazar pra gente, sabe, seja o próximo Snowden brasileiro, que acabou se consolidando em 2019 com o Vaza Jato. E a Uhum. terceira coisa que publicamos, ou não, acho que na verdade foi um dia antes, inclusive, publicamos uma matéria mostrando uma grande inconsistência numa pesquisa da Datafolha, que eles suprimiram umas informações que seriam muito interessantes, importantes nos moldes da empurro para impeachment, sabe? Esconderam coisas que seriam bom para Dilma e o PT de um jeito que a gente entendeu como antiético, e só que eles publicaram o link original do documento antes e não conseguiram despublicar. Então isso a gente publicou, tipo, naquela semana que a gente lançou. Então, não é algo que você lembra hoje em dia, depois de tudo que aconteceu. Mas naquela época era um pico de atenção muito grande, que ajudou, a gente alavancar isso e ganhar rapidamente uma presença forte. Mas você consegue montar e construir seguidores, mas para construir uma reputação leva muito mais tempo. E aí, além disso, vocês tinham também a figura do Glenn nessa época, era uma figura que estava gerando muito interesse, né? As pessoas tinham um certo fascínio pela personalidade dele, né? Como o cara que trouxe o Snowden e tal, tinha filme e tal, né? Tinha esse lado também, né? Sim, o Glenn é muito bom em conquistar atenção. Isso é um talento muito importante no ambiente de mídia hoje em dia, e que a maioria dos jornalistas ou não tem, ou tem uma certa vergonha de cultivar. Sim. Às vezes de forma um tanto polêmica, inclusive, né? O Glenn recentemente tem polêmicas a rodo, né? Independente do que você acha sobre as posições políticas dele e escolhas que ele fez, ninguém nega que ele é muito bom em Sim. capturar atenção e moldar o debate. E aí, bom, aí vocês começaram esse site e aí o Glenn saiu da operação quando, Andrew? Isso tem algumas possíveis respostas. Ah, Oficialmente, Glenn saiu em novembro de 2020. Vaza Jato foi junho de 2019. Ele saiu em novembro de 2020, depois de uma polêmica com Intercept gringo. E aí você falou que essa foi a saída oficial dele, mas teve uma saída extraoficial antes, é isso? É o seguinte, em toda organização existe a marca e o mito e tem a realidade. E existia uma impressão, até hoje a gente recebe comentários sobre isso, que, sabe, o Intercept era Glenn, Uhum. e tudo que a gente escreveu, foi ele que escreveu, mesmo se não tinha o nome dele na matéria, que tudo que, além disso, ele também editou toda palavra que a gente escreveu, que ele estava lá, sabe, o capitão de inteiro todos os dias, no meio da redação, comandando as coisas. E a realidade é que o Glenn foi muito, muito importante na gente lançar, porque a gente não teria conseguido o apoio de Nova York sem a figura dele. E ele também foi muito importante em que a fonte da Vaza Jato chegou até ele através da Manuela Dávila, Uhum. que a fonte foi para ela, mostrou que era legítimo, e ela falou: "Olha, eu não tenho não sou jornalista, isso é muito eu não quero me envolver nisso, mas eu conheço um jornalista". E repassou o contato, porque Glenn tinha acabado de entrevistar ela recentemente. Então, recebeu, participou dessa apuração, mas, em grosso modo, Glenn não estava muito envolvido no dia a dia do Intercept Brasil. E isso que as pessoas não entendiam, e eu acho que muita gente não entende até hoje. Que ele estava, sabe, ele é colunista do Intercept gringo, estava fazendo coisas lá, estava fazendo palestra, acho que estava escrevendo um livro, uns livros. Então, estava fazendo coisas. E quem estava tocando o barco era a gente. Era uma redação, continua sendo uma redação 100% brasileiro, fora eu, que sou casado com uma brasileira, mas eu sou dos Estados Unidos. E aí, bom, aí teve o primeiro grande
furo de vocês, não sei se é o primeiro grande furo, mas talvez algo que se compare, né, ao que foi o Snowden, foi a Vaza Jato, né, que foi uma coisa que a gente nunca sabe como as coisas teriam sido, né, mas eu acho que ficou muito claro que o Lula foi solto muito na esteira da Vaza Jato e provavelmente Bolsonaro foi derrotado nas eleições 2022, certo? É isso? Isso. Por causa da Vaza Jato, né. Eu acho que a gente não precisa entrar a fundo na Vaza Jato, até porque eu já fiz um episódio sobre ela com o Demore, né, mas o que que você acha importante a gente ressaltar, no sentido de como que esse furo mudou a empresa de vocês, sabe, a empreitada de vocês? Vaza Jato virou nossa marca, né, Vaza Jato é a coisa mais relevante que fizemos até Vaza Flávio. E a gente criou o Intercept Brasil. Fizemos tudo para criar as condições e as competências para ter um Vaza Jato e conseguir executar. Então montamos uma redação, montamos um foco em priorizar a fonte. A gente gasta muita energia em tentar mostrar que somos um lugar em que, se você é alguém com informação muito importante para o Brasil, o primeiro lugar que você deve ir é o Intercept Brasil, que a gente vai levar muito a sério, a gente vai fazer tudo possível para te proteger, a gente vai brigar para defender e não deixar que as narrativas, os ataques, contra-ataques ultrapassam a relevância da matéria inicial, e vamos fazer isso da forma mais transparente e democrática possível. Então, com Vaza Jato, tanto quanto Snowden, uma coisa que fizemos foi abrimos o arquivo para outras redações poderem investigar, validar a informação que a gente está publicando. Pô, botamos Veja na redação para fuçar no acervo e ninguém conseguiu achar nada que indicava qualquer suspeito desvio. Essas acusações que Sérgio Moro et al. Estavam lançando contra a gente. Então, eu sinto que isso foi uma coisa muito diferente na mídia brasileira. E como é que foi essa coisa você falou da Veja, né, e realmente eu acho que a Veja talvez seja o mais emblemático, né, porque vocês abriram para vocês trabalharam junto com outras redações, né, a Folha, Estado, tal, mas eu acho que a Veja é emblemática, porque a Veja tem uma linha editorial que eu nem diria que é oposta ao Intercept, porque eu acho que eles não têm compromisso com o fato da forma como o Intercept tem, né, eu acho que a gente viu agora a capa da Vaza Flávio colocando o Lula no centro da imagem, que é uma coisa que, assim, é um jornalismo que é bastante enviesado, né. Conta um pouquinho, como é que foi, assim, essa aproximação, a Veja se aproximou de vocês, como é que foi, essa troca nesse momento da Lava Jato com a Veja? Todo mundo se aproximou com a gente, que queria acesso ao puro, obviamente. Todo mundo quer um pedacinho, É, certo? quem não Ficou faria? todo mundo amigo. E aí achávamos interessante, primeira, parceria que fizemos foi com a Folha, depois fomos, aceitando outros. Eu não lembro o que foi dito publicamente sobre isso, então vou ser mais cauteloso na minha resposta, mas Não! teve, teve uns desacordos com Veja sobre as regras do jogo do acesso. O acervo, que a gente estava ainda sob muito risco e pressão de sofrer uma busca e apreensão, ser preso, e a gente precisava trabalhar em parceria, primeiro porque não poderíamos ser fonte, porque fonte tem outras proteções do que jornalistas, então a gente trabalhava em parceria com os veículos, e também em não publicar nada que não foi, sabe, verificado, fact-checked, confirmado que não estava, sabe, vazando informações íntimas sabe, tem muitas conversas com Deltan e esposa que a gente nunca publicou, e a gente nunca publicaria, porque não é jornalisticamente relevante. Então a gente precisava garantir que essas regras estavam sendo seguidas para nossa própria proteção, da nossa equipe, de não ser preso. E teve um momento em que essas regras não foram seguidas e a gente rompeu, o relacionamento. Mas esse acesso fez que a Veja deu uma meia-culpa e falaram que estavam errados sobre, as reportagens iniciais. E isso foi um momento muito importante, porque é um veículo que tem mais respeito na ala conservador do Brasil, confirmando que a gente estava reportando numa época que estavam tentando nos atacar como um bando de esquerdista maluca sem credibilidade. Mas quer dizer, teve um momento que vocês interromperam a parceria com a Veja, então, eles descumpriram as regras
dos coleguinhas, é isso? É, dos protocolos de acesso. Era uma coisa muito técnica, sabe, não era uma grande Uhum. traição, nada mas na época, tipo, agora olhando a retrospectivo, tipo, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Mas naquela época era uma coisa que a gente era extremamente preocupados e rigorosos. E depois disso, depois desse momento, a gente acabou sendo orientado por nossos advogados de sair de casa e ficar fora da casa, fora do escritório, porque a gente estava com uma informação de uma busca e apreensão iminente, que estava sendo articulada pela Polícia Federal, que acabou não acontecendo. E aí depois a gente tem agora a Vaza Flávio, né? Me conta um pouquinho sobre como chegou isso, como é que foi como que você entrou nessa, que o Motorim me contou a parte dele, mas pelo que eu entendi, vocês estavam cada um na sua casa, recebendo a mesma informação, mais ou menos na mesma hora, assim. Me conta um pouquinho do seu lado, Andrew. Tá tudo muito fresco ainda, então, por motivos de proteção de fonte e tal, a gente não pode entrar em detalhes muito específicos, mas recebemos essa informação. Parecia muito interessante, mas, na mesma época, estavam bem céticos sobre se era legítimo ou não. E aí mandamos a equipe passar, virar dias, tentando confirmar que aquilo era falso, sabe, que é muito, sedutor já ir correndo. Não, você tem que começar uma coisa dessa com esse nível de gravidade, tentar trabalhar contra. Comprova que isso não é verdade. E aí vira uma força-tarefa do caralho, esses são os melhores momentos do jornalismo. Eu, tipo, sabe, eu já falei que Snowden era o furo que aparece uma vez de uma vida para um jornalista, e essa é a terceira vez que tive o privilégio de trabalhar numa situação dessa que é, sabe, muita adrenalina, muito empolgação, mas o foco vira uma coisa muito diferente, muito único. Você não trabalha no dia a dia, assim, é um flow state que você tá só querendo focar no que importa. Então, isso é o que define o Intercept e o que sempre foi minha visão para o que o Intercept deveria ser, tinha que ser o único jeito que a coisa dá certo. Não somos um veículo de um ou dois indivíduos. Somos uma instituição que consegue consistentemente, por uma década já, produzir jornalismo relevante, de impacto e extremamente importante, porque somos uma equipe que trabalha juntos e todo mundo faz sua parte. E se um elemento da máquina não funciona, a gente não consegue chegar até onde a gente quer ir. Então, essa primeira reportagem da Vaza Flávio teve pelo menos 17 pessoas que trabalharam nessa matéria. Isso é uma coisa que não existe hoje em dia nas redações tão sucateadas, e você pode ver quantas pessoas assinaram a matéria e quantos créditos adicionais que tinha. Porque essa é a coisa importante, essa é a mensagem que a gente quer. Isso não é o trabalho de eu, ou de Glenn, ou de qualquer indivíduo, isso é um trabalho coletivo do Intercept. O Intercept continua e continuará com isso. E também não é só a equipe, né, a gente só existe porque as pessoas doam. A gente tem milhares de pessoas que doam todo mês, e isso representa 80% do nosso orçamento. Sem isso, a gente não existiria hoje. E os outros 20% da renda vem da onde, Andrew? A gente corre atrás de grants, filantrópicos, para um projeto. A gente lançamos uma parceria, um podcast este mês em parceria com Drilled, que é um veículo fantástico nos Estados Unidos, mas nós somos os melhores em captar filantropicamente, somos muito melhores em captar com o nosso público. A gente também não dedica tanto tempo nisso, porque a gente prefere. O financiamento coletivo, que é o que mantém o escafandro também, tem essa beleza de ser, a pulverização te dá liberdade editorial muito, não vou dizer total, né, porque a gente tem que se preocupar um pouco sempre com o público que a gente está falando, mas ainda assim eu acho que não tem jeito de você ter liberdade editorial maior do que com a pulverização do financiamento coletivo, né. É muito interessante, as pessoas não sabem disso, quem não lida com os números, mas você deve saber. Se você faz uma reportagem que 99% do seu público odeia,
você não perde muito doador. Sim, Você pode ter 20 pessoas que mandam mensagem de: "Ah, eu não quero doar mais porque vocês são um lixo". Mas sim. as pessoas que gostaram disso, que podem ter outra orientação, você vai receber 40 pessoas que começam a doar por causa disso. Então, você realmente não fica preso desse jeito que se você tivesse uma pessoa decidindo metade do seu orçamento, 20% do orçamento. Isso pesa muito. Eles não existe, pelo menos não na minha experiência, filantropia dizendo: "Você precisa fazer desse jeito, senão não vou te financiar". É sempre, sabe, a gente apoia esse tipo de trabalho, vocês fazem esse tipo de trabalho, então aqui um dinheiro para você fazer um projeto assim. Então não tem uma pressão explícita, mas todo mundo que lida com essa captação sempre teme não ter a renovação Hum, do apoio. E nos últimos anos, o apoio filantrópico no jornalismo mundialmente e o apoio filantrópico para o Brasil, especificamente, recuou muito. Depois do Lula ganhar, isso é grande ironia da Vaza Jato. Muita gente diz que a Vaza Jato é responsável para o Lula sair da prisão e ser eleito. sim. Isso era uma grande preocupação sobre muito da filantropia, sobre democracia, etc., no Brasil. Assim que ele ganhou, as grandes da filantropia, decidiram que o Brasil saiu do nível 1 de risco mundial Uhum. e virou de segundo nível, porque Lula virou presidente. Obviamente, não é assim que o Brasil funciona, a gente sabe que existe uma coisa chamada o Congresso, o Centrão, o STF. Então, as coisas são tão complicadas quanto antes e a gente está olhando para uma eleição agora que pode ser o golpe democraticamente eleito. Então a gente virou independente, eu voltei para o Intercept com a Cecília no final de 22. Botei meu nome embaixo, assinei embaixo do Intercept, assumi todo o risco, entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 22. Se Bolsonaro fosse eleito, depois de tudo que a gente publicou, pode ter certeza que nossa vida não teria sido tão fácil. Porque esse foi o momento que vocês se desligaram do Intercept gringo, é isso? Sim, eu saí em 2020, porque eu estava uns 7 anos nessa correria maluca de Snowden, Vaza Jato, pandemia, e eu falei: "Cara, eu preciso desacelerar um pouco". Eu virei freela. Eu virei freela do Intercept gringo e fiz algumas outras coisas. E aí, em março de 22, a editora-chefe na época do Intercept, Betsy Reed, entrou em contato comigo e falou: "Olha, não fala pra ninguém, mas vamos fechar o Intercept Brasil em 3 dias. E eu queria saber se você quer a lista da newsletter ou a conta do Instagram para fazer alguma coisa com isso". Eu falei: "Espera aí, como assim você vai fechar em 3 dias? Não, não pode, a gente tem maior programa de membros do jornalismo independente do Brasil, temos várias pessoas trabalhando, a gente ainda faz um trabalho excelente", sabe. Ao meu ver, o que o Intercept Brasil fez, todos os investimentos, melhor custo-benefício que a empresa mãe, ONG mãe, já fez. E qual que era a justificativa dela pra isso? Que o investimento da a ONG estava sendo reduzido e estavam fechando, eles agora estão não tem mais nada aí. O Pierre decidiu mudar as prioridades, não ia continuar dando o dinheiro do jeito que estavam dando, e precisava fechar as coisas e, repassar uma entidade de mídia com um monte de processos ativos e todo esse legal história, não é uma coisa simples, eles não podem simplesmente dizer mandar um e-mail, dizer: "É seu agora". Então daria muito trabalho, muito esforço, eles não tinham alguém quem poderia confiar para assumir e manter a reputação da marca, que era a grande preocupação na época também. Sabe, você passa para qualquer maluco e a gente vira um Revista Oeste, sabe, com a marca do Intercept, seria péssimo para eles. Então, eles iam fechar, e me ligou e falei: "Cara, me dá uma semana, me dá uma semana". Eu tinha uma bolsa de um ano em Colorado de jornalismo ambiental, eu tinha acabado de ganhar. E me dá uma semana, vou tentar ver se pensar sobre isso, falar com as pessoas, ver o que que a gente consegue fazer. E aí eu e Cecília corremos atrás de uns financiamentos, de ponte para a gente sustentar essa transição. E nesse momento vocês já tinham um financiamento coletivo sólido, certo? Aqui na operação brasileira? Isso, isso, que a gente tinha lançado em 2018. No final de 2018, lançamos, deu um salto enorme com Vaza Jato, Na Vaza obviamente, Jato, eu e lembro. estava em um certo declínio, mas ainda existia uma base
sólida que dava para bancar uma redação, pelo menos em parte. Mas o custo de fazer a transição, de abrir um novo site, de mudar, assumir todas as funções que Nova York fazia antes, de tecnologia, financeiro, segurança, custear o jurídico quando a gente recebe novos processos, essas coisas, sabe? Isso, a gente não precisava lidar com isso antes. Então, a gente estava basicamente autossustentável, quase, mas quando a conta estourou, Nova York mandava dinheiro Entendi. para fechar a conta. Esses processos que a gente tem da casa da Shirley, da casa Mari Ferrer, a gente está 5, 6 anos contestando uma condenação de 1 ano de prisão para Shirley Alves, a repórter. Você não pode imaginar o custo que esses 6 processos, 6 criminais e 6 civis, têm dado. Um perito custa dezenas de milhares de reais. Então, eu precisava de um dinheiro de ponte para conseguir reestruturar, repassar, abrir entidades novas, fazer, e pedi uma semana, depois pedi outra semana, depois pedi outra semana, e isso foi final de março, e lançamos, assinamos os documentos, sabe, dezenas de páginas de contratos, em outubro de 22. Então a negociação levou, sabe, boa parte do ano, mas conseguimos salvar o Intercept. Não conseguimos salvar a minha saúde mental para aquele ano, mas valeu a pena. Eu estava numa vida tão tranquila, nossa, eu estava indo no meu ficar em Colorado, ficar nas montanhas, encontrar com os amigos dos Estados Unidos, nossa, não foi isso que acabou acontecendo, mas eu acho que o Vaza Flávio mostrou que valeu a pena. Andrew Fishman, muito obrigado. E antes da gente terminar, vale o lembrete. Assim como o Intercept, a Rádio Escafandro também é mantida pelos ouvintes. Então, se você quer dar aquela força para o jornalismo, apoie o Escafandro, apoie o Intercept e até o próximo mergulho.